Bom, seguindo, vamos falar sobre a conquista aí dos povos incas. Então, nós vamos no oitavo ano, né, que é matéria do sétimo, como vocês ainda não viram, nós vamos falar sobre a conquista desses dois povos, dos astecas e também dos incas. Então, como já falei para vocês lá no início, né, que os espanhóis eles tinham aí alguns objetivos, que era garantir a posse da terra e explorar as riquezas aí do Novo Mundo. Então, os espanhóis eles também receberam a notícia de que havia muito ouro na América do Sul, tá? Entre os povos da região da América do Sul, esses povos eles viviam aí na Cordilheira dos Andes, eram os povos incas, tá? Então, sabendo dessa riqueza que existia aí nesse império, principalmente na Cordilheira dos Andes, na região da Cordilheira dos Andes, no ano de 1532, o espanhol chamado Francisco Pizarro, ele vai organizar uma expedição, essa expedição para conquistar o centro político e o império o Império Inca, tá? Para que isso acontecesse, o Pizarro, ele vai chegar aí à América trazendo consigo aproximadamente 200 soldados, munições, cerca de 40 cavalos, e essa expedição ela vai enfrentar muitas dificuldades. Por que ela vai enfrentar muitas dificuldades? As dificuldades elas foram várias e enormes. Tinha o quê? Tinha a distância, a dificuldade de acesso, que era mais de 3.000 metros, a resistência dos indígenas à conquista espanhola. Então, isso aí foi o quê? Foi a dificuldade que os espanhóis eles vão encontrar quando eles tentaram aí conquistar o Império Inca. Nós vamos perceber que no Império Inca, os indígenas do Império Inca eles foram muito mais resistentes do que os povos astecas. Enquanto os espanhóis eles tentavam aí conquistar as terras indígenas dos incas, o próprio Império Inca ele estava aí atravessando uma grave crise interna. Por quê? Essa crise ela começa no ano de 1528, quando o imperador Huayni Capac ele morre e ele tem 2 filhos. E esses filhos eles vão estar o quê? Eles vão estar disputando aí para ver quem é que vai se tornar o imperador. Então esses filhos eram o Atahualpa, né, e o Ascu. Então o Atahualpa e o Ascu eles passam a disputar aí o trono e eles vão dividir o império em 2 partes. Uma parte com sede em Quito, né, e a outra parte com sede em Cusco. Nessa luta, o Atahualpa ele derrota o Huáscar, tá? Mas ele se torna líder de um império já enfraquecido. E esse império enfraquecido vai facilitar muito aí para que os espanhóis eles conquistem esse império. Então, na época da chegada dos espanhóis, o Atahualpa ele estava onde? Ele estava na cidade de Cajamarca. A cidade de Cajamarca fica ao norte do atual Peru, tá? Com um exército de cerca de 30.000 homens. Foi nessa cidade de Cajamarca que Pizarro ele solicita um encontro pessoal aí com o Atahualpa, ou seja, com o imperador. E o imperador, confiante no seu exército, ele não se sentiu ameaçado aí pelas tropas do Pizarro, ou pelas tropas espanholas, e ele aceita encontrar-se aí com o Pizarro, né? O primeiro encontro, ele foi o quê? Ele foi um encontro amistoso. Logo depois, o Pizarro e seus homens, eles fizeram uma emboscada. Uma emboscada para quê? Para capturar aí o imperador e para libertar o Atahualpa, os
incas, eles vão dar aí enorme quantidade de ouro para os espanhóis. Mesmo recebendo essa quantidade muito grande de ouro, o Pizarro, ele decidiu então o quê? Ele decidiu então matar aí o Atahualpa, tá? Então, com a morte do Atahualpa, vai provocar o quê? Provoca uma crise moral. Ou seja, nas tropas, as tropas vão ficar sem o quê? Vão ficar sem o comando. As tropas incas vão ficar sem o seu imperador, vão ficar sem o comando, e eles vão ficar o quê? Vai provocar uma crise moral aí. Alguns historiadores colocam que a finalidade da prisão, a finalidade da prisão e da morte do Atahualpa e também do Montezuma lá no Império Azteca foi uma estratégia usada aí pelos espanhóis para quê? Para derrubar com um único golpe a figura suprema do império. Então, o imperador era o quê? Era a figura suprema do império. Eram quem os guerreiros seguiam, tá? Então, com a morte desses imperadores, então foi assim, foi uma estratégia utilizada aí pelos espanhóis para derrubar a figura suprema do império e conquistar de uma vez por toda aí os impérios, tá? Ou a América Espanhola. Então, desse modo, a autoridade absoluta dessas pessoas, elas poderiam ser transferidas para quem? Poderiam ser transferidas aí para a mão dos conquistadores. Então, derrubando o imperador, quem é que eles iriam ver como líder? Iriam ver como líder aí aqueles que haviam aí conquistado, derrubado o imperador. Então, era um homem forte que eles podiam estar seguindo. No ano de 1533, Pizarro ele comandou um ataque violento contra a cidade de Cusco. No ano de 1535, ele funda a cidade de Lima, que era a capital colonial espanhola e também é a atual capital do Peru. Durante essas guerras de conquista, houve povos que se aliaram aí aos conquistadores para destruir o Império Inca. E também teve povos que resistiram intensamente à dominação espanhola. Segundo os historiadores, essa resistência ou as batalhas entre líderes incas, ela só vai acabar aí no ano de 1572, tá? Que no ano de 1500 vai surgir aí um outro líder, que é o Tupac Amaru. Então, o Tupac Amaru, ele só vai ceder quando, em 1572, quando os espanhóis foi o último foco de resistência indígena, colonização. Aí o Tupac Amaru, ele foi o quê? Ele foi preso, ele foi decapitado aí pelos espanhóis. Então, a partir do ano de 1572, os espanhóis eles conseguiram conquistar e colonizar a América Espanhola de vez.